Você está prestes a entrar em um território onde a maioria dos homens jamais ousará pisar. O que vou lhe entregar nos próximos minutos não é um conjunto de frases feitas ou truques baratos de sedução que você encontra em vídeos superficiais de 15 segundos. O que faremos aqui é uma vivissecção cirúrgica do poder invisível. Uma análise fria, crua e filosófica sobre por que alguns homens, sem serem os mais ricos ou os mais belos, se tornam vícios emocionais, enquanto você, talvez, continue sendo ignorado, tratado como irrelevante, ou pior, como um estepe emocional. Preste atenção. O estoicismo não é sobre ser uma estátua sem sentimentos. É sobre o controle absoluto da sua cidadela interior. Marco Aurélio, o imperador filósofo, governava o mundo conhecido, mas sua maior batalha não era contra os bárbaros nas fronteiras, era contra suas próprias reações. Ele escreveu para si mesmo que a única coisa que realmente possuímos é a nossa capacidade de raciocinar e escolher como reagimos. E é exatamente aqui que você falha na interação com as mulheres e com o mundo. Você entra em uma sala ou em uma conversa e sua energia grita necessidade. Sua postura implora por aprovação. Você busca, nos olhos dela, a validação de que você existe, de que você tem valor. E, meu amigo, no momento em que você coloca a chave da sua autoestima no bolso de outra pessoa, você se torna um escravo. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores mestres estoicos, perguntava: quem é o seu mestre? A resposta é simples: aquele que controla o que você deseja ou o que você teme. Se você deseja a atenção dela, ela é sua mestra. Se você teme a rejeição dela, ela é sua dona. Vamos dissecar essa dinâmica. Por que você começa uma conversa perfeitamente e de repente ela perde o interesse? Não foi a sua roupa, não foi o seu corte de cabelo, não foi nem mesmo o que você disse, foi o que você emanou. Foi aquele microsegundo em que seu olhar vacilou procurando aprovação. Foi quando seu tom de voz subiu uma oitava no final da frase, transformando uma afirmação em uma pergunta implícita. Foi quando a sua necessidade de agradar soou mais alto do que o seu centro de gravidade. As mulheres, biologicamente e evolutivamente, são máquinas de detecção de incongruência. O instinto feminino foi forjado em milênios de evolução para detectar fraqueza, não por crueldade, mas por sobrevivência. Elas não buscam o homem bonzinho que concorda com tudo. Elas buscam a rocha, aquele que, como Sêneca descreveria, permanece inabalável enquanto as ondas batem em seus pés. O homem que não precisa fazer nada extraordinário, porque a sua simples presença comunica uma ordem, uma hierarquia natural. Nicolau Maquiavel, muitas vezes mal interpretado como um vilão, foi na verdade um analista brutalmente honesto da natureza humana. Ele não escreveu sobre sedução romântica, mas entendeu a anatomia do poder melhor do que qualquer um. Ele sabia que todo intercâmbio, seja político, social ou íntimo, é regido por uma hierarquia invisível. Um lidera, o outro segue. O segredo, e aqui está a chave que separa os meninos dos homens, é liderar sem que a outra pessoa perceba que está sendo guiada. Você vive em uma era de homens frágeis, homens que pedem desculpas por existirem, homens que foram condicionados pela sociedade, pela mídia e por uma educação falha a acreditar que devem ser serviçais, que devem suprimir sua masculinidade para serem aceitos. E o resultado dessa domesticação é a ansiedade. Você sente isso, não sente? Aquele aperto no peito quando ela não responde, aquela compulsão de checar o celular a cada 3 minutos. Isso é a sua alma gritando que você perdeu o controle do seu próprio eixo. Maquiavel revelou uma verdade brutal em seus escritos menos conhecidos. Aquele que busca ser amado por todos será atraído pela maioria. Aplique isso à sua vida amorosa. O homem que vive para agradar perde o respeito antes mesmo de abrir a boca. A atração não cresce no terreno da complacência.
A atração é filha da tensão. Ela nasce na dúvida, no mistério, na certeza de que você é um desafio, não uma conquista garantida. Imagine a cena. Um homem se aproxima de uma mulher. Ele sorri demais. Ele concorda com tudo. Ele a inunda com elogios vazios. O que ele está comunicando? Por favor, me aceite. Eu sou incompleto sem a sua validação. Agora, visualize o oposto. Um homem que se aproxima sem nenhum traço de necessidade. Ele escuta. Ele observa. Ele fala pouco, mas cada palavra tem o peso de uma sentença. A energia dele diz: eu já me aceitei. A questão que ele projeta silenciosamente é: será que você é capaz de existir no meu mundo? Isso é o que chamamos de enquadramento ou frame. Esse conceito de frame é, na verdade, a aplicação prática do conceito estoico de hegemonikon, a faculdade dirigente da alma. É a sua estrutura de realidade. Quando dois indivíduos interagem, seus frames colidem. O frame mais forte, mais estável e mais autêntico engole o mais fraco. Se você não tem um frame sólido, construído sobre virtudes, disciplina e propósito, você será sugado para a realidade dela. E na realidade dela, você é apenas mais um fã. Maquiavel nunca precisou gritar para dominar. Ele usava o silêncio como arma. O silêncio gera desconforto e o desconforto comanda a atenção. Na sociedade moderna, cheia de ruído, de notificações, de excesso de informação, o silêncio é o luxo mais caro que existe. Quando você faz uma pausa estratégica em uma conversa, você não está apenas parando de falar. Você está obrigando o subconsciente dela a trabalhar. Você está criando um vácuo e a natureza odeia o vácuo. Ela vai preenchê-lo com a busca pela sua aprovação. Mas cuidado, não confunda isso com jogos infantis de manipulação. Se você fizer isso como um truque, será descoberto. Isso precisa vir de uma calmaria interna real. A ataraxia estoica, a imperturbabilidade da alma. Você não fica em silêncio para manipulá-la. Você fica em silêncio porque não sente a necessidade impulsiva de preencher cada segundo com palavras inúteis. Você está confortável na sua própria pele. E não há nada mais magnético do que um homem que não tem pressa. A imprevisibilidade é outra ferramenta do arsenal estratégico. O que é previsível é seguro, mas é esquecível. O homem que sempre reage da mesma forma, que sempre manda a mensagem de bom dia no mesmo horário, que sempre concorda, é rapidamente arquivado na mente feminina como inofensivo. E no jogo da atração, inofensivo é sinônimo de assexuado. Maquiavel entendia que o respeito vem da capacidade de surpreender, de manter o oponente, ou nesse caso, a parceira, em um estado de leve alerta. Se você quer deixar uma marca, você precisa fraturar o padrão. Introduza pausas inesperadas. Mude o ritmo. Solte uma afirmação controversa e recuse-se a explicá-la imediatamente. Deixe que seu olhar carregue mistério em vez de súplica. O subconsciente dela começará a sussurrar: o que esse homem está pensando? E essa pergunta, meu caro, é a semente da obsessão. A verdade brutal é que o primeiro a tentar impressionar perde. O primeiro a mostrar carência perde. E o primeiro a quebrar o silêncio porque não suporta a pressão da falta de validação já entregou sua coroa. Ela sente isso. Ela não raciocina sobre isso. Ela sente no estômago, é visceral. E é aqui que a maioria de vocês falha. Vocês acham que estão tendo um papo casual, mas na realidade estão entrando em um duelo subconsciente onde cada gesto, cada tom, cada segundo de hesitação comunica sua posição na hierarquia. Maquiavel chamava isso de o teatro do poder. No mundo dele, o príncipe precisava de uma imagem pública mais forte que sua força real. Na conversa moderna, essa imagem não é o seu carro financiado ou o seu relógio parcelado. É a sua arquitetura interna. É a sua capacidade de projetar uma realidade que ela aceita como superior, sem que você precise verbalizar isso.
Isso não é sobre fingir ser quem você não é. É sobre cultivar uma certeza interna tão firme que você nunca precisa se provar. E como se cultiva essa certeza? Através de microdecisões diárias de autocontrole. Você não responde a perguntas que não merecem respostas. Você não justifica o seu humor, você não explica demais o seu passado e você nunca, jamais pede desculpas por ser quem você é, desde que esteja agindo com virtude. Se você discorda de algo que ela diz, você mantém sua posição calmamente. Você não debate para vencer como um menino birrento, você afirma para solidificar quem você é. Eu entendo seu ponto, mas vejo a vida de forma diferente. Dito com calma, convicção, essa única frase vale mais do que 1000 elogios. Ela pode não concordar com você. Perfeito. Você não está buscando o acordo dela. Você está oferecendo acesso a um mundo que não precisa da validação dela para existir. E para o subconsciente dela, isso é irresistivelmente raro. Sabe por que é raro? Porque a maioria das pessoas, e incluo aqui a grande massa de homens modernos, está desesperada para ser curtida. Vivemos na era do like. Você, como um estoico em formação, deve estar disposto a perder a interação antes de trair a sua estrutura. Isso não é arrogância, é estratégia, é dignidade. E na mente feminina, a estratégia traduzida em comportamento é lida como estabilidade, segurança, poder. Maquiavel entendia que aquele que controla a percepção controla a realidade. Você não está aqui para ser lembrado como o cara legal. O cara legal é o amigo. O cara legal é o conselheiro amoroso que ouve as histórias dela com outros homens. Você está aqui para ser lembrado como um homem que não implora pelo que ele tem a capacidade de criar. Uma mulher não é atraída pelo que você diz, ela é atraída pelo lugar de onde você fala. O erro fatal é entrar em uma conversa reagindo. Ela fala, você reage. Ela testa, você justifica. Ela duvida, você corre para consertar. A partir desse momento, você não está mais liderando, você está validando. E se você está validando, você já perdeu. O frame dominante nunca é imposto com gritos ou força bruta. Ele é instalado. E uma vez instalado, tudo o que acontece orbita ao redor dele. Maquiavel entendia que o poder real nunca é declarado. Ele é assumido como natural. O príncipe não dizia, eu sou o líder. Ele simplesmente se comportava como se já o fosse. Ele nunca pedia permissão. Mas antes de continuarmos a explorar como instalar esse frame e como usar a atenção seletiva para virar o jogo, precisamos abordar a ferramenta mais fundamental para qualquer homem que deseja ser respeitado. Muitos de vocês entendem a teoria, mas falham na prática porque não sabem como aplicar o silêncio. Vocês falam demais, se explicam demais e entregam todo o mistério na primeira oportunidade. Existe um guia prático, um manual de campo que desenvolvemos, focado exatamente nisso. Como usar o autocontrole e a postura para gerar atração genuína, não manipulada. Estou falando do e-book O Silêncio que Faz Ela Respeitar Você. Este material não é para quem quer joguinhos. É para homens que querem resgatar sua dignidade e aprender a comunicar poder sem dizer uma única palavra. É a aplicação do estoicismo nos relacionamentos modernos. O link está fixado nos comentários. Se você está cansado de ser o cara que corre atrás, dê esse passo. Agora, voltando à estratégia. Como você aplica esse frame na prática, no calor do momento? Primeiro mandamento: nunca entre no frame dela. O que isso significa? Se ela lança uma piada sarcástica para te desestabilizar, você não se justifica. Se ela tenta provocar ciúmes falando de outro cara, você não morde a isca. Se ela te desafia com lógica, você responde com calma emocional. Lembre-se, o frame emocional sempre derrota o frame lógico. Sempre. Se ela diz, você é um daqueles caras que usam frases de internet, a maioria dos homens entraria na defensiva. Não, claro que não, eu sou autêntico. Errado. Você acabou de se justificar.
Você entrou no tribunal dela e ela é a juíza. A resposta de um homem com frame seria um sorriso enigmático e um simples sim, mas só as que funcionam com mulheres inteligentes. Você não defendeu. Você concordou e amplificou, ou simplesmente redirecionou. Você tirou o poder do ataque dela e o transformou em uma piada interna. O frame dominante é construído como uma fortaleza invisível. Cada palavra que você fala tem intenção. Cada pausa comunica controle. Cada gesto alinha com a sua narrativa interna. E essa narrativa não é "eu quero que você goste de mim". A narrativa é "eu estou aqui para ver se você consegue me acompanhar". Percebe a mudança de polaridade? Maquiavel aconselhava seus príncipes a cultivar uma aura de mistério calculado, nem tão acessível que gere desprezo, nem tão distante que gere esquecimento, apenas o suficiente para criar dúvida. E a dúvida é o oxigênio da atração. Em vez de responder a cada mensagem instantaneamente, como um cão pavloviano esperando comida, deixe espaço estratégico. O espaço é onde a imaginação trabalha. Se você revela tudo na primeira conversa, você se torna um livro lido. E livros lidos são colocados na estante e esquecidos. Solte pistas que sugerem, mas nunca feche o círculo completamente. Uma vez aconteceu algo comigo em uma viagem, mas isso é uma história longa demais para agora. E mude de assunto. O vácuo alimenta a imaginação. E a imaginação feminina é o solo fértil onde a obsessão cresce. Não se engane e que os moralistas não me interpretem mal. Isso não é manipulação maligna, é direção estratégica. Você não está mentindo. Você está dosando a sua presença. O ouro é valioso porque é escasso. O ar é vital, mas ninguém paga por ele porque está em todo lugar. Seja ouro, não ar. A familiaridade excessiva gera desprezo. Segundo princípio, direcione a narrativa. Em toda conversa existe uma história não dita. Você está tentando convencer ela de que você é especial? Ou ela está tentando descobrir o que faz de você diferente? O frame é definido por quem se adapta a quem. Você não compete com outros homens. Você é o padrão pelo qual eles são comparados. E esse padrão é comunicado sem palavras, através do seu desapego emocional. No estoicismo, chamamos isso de apatia. Não no sentido moderno de apatia ou preguiça, mas no sentido de estar livre de paixões perturbadoras. Se ela vai embora, você não persegue. Se ela fica em silêncio, você não se desespera. Por quê? Porque você não precisa vencer a conversa. Você já venceu no momento em que dominou a si mesmo. A sua validação vem de dentro, do seu cumprimento do dever, da sua busca pela virtude, não da reação dela. Terceiro princípio, mude o foco da atenção. O homem médio faz tudo girar em torno dela. Ele faz perguntas infinitas como uma entrevista de emprego. Ele elogia sem propósito. Ele dá validação de graça. Você fará algo diferente. Quando ela te fizer uma pergunta, você a devolve com uma mais profunda. Ela pergunta: o que você gosta em uma mulher? O homem comum diria: eu gosto de mulheres sinceras, bonitas, blá blá blá. Você responde: depende. Você quer ser desejada ou compreendida? Essa única pergunta inverte a polaridade da conversa. Agora ela precisa pensar. Agora ela está buscando a sua aprovação para a resposta dela. Essas respostas fazem mais do que mostrar inteligência emocional. Elas revelam superioridade estratégica. E superioridade, quando manuseada sem arrogância, mas com calma, é um dos maiores afrodisíacos que existem. Maquiavel escreveu: não há nada mais difícil de sustentar do que uma nova ordem. É por isso que manter o seu frame exige disciplina. Você será testado. As mulheres testam os homens constantemente, não por maldade, mas para verificar a integridade estrutural daquele homem. Se eu pressionar aqui, ele quebra? Se eu for fria, ele se desespera? Se eu for agressiva, ele se encolhe?
Cada teste que você passa torna-se mais um tijolo na fortaleza da sua presença. E aqui reside uma das verdades mais ignoradas. O frame dominante não grita, não exagera, não prova. Ele implica. Se você precisa provar que é valioso, gritando suas qualidades, listando seus bens, mostrando suas fotos de viagem, você não é valioso. O leão não precisa andar pela selva gritando que é o rei. Ele simplesmente caminha e os outros animais abrem passagem. Se você é capaz de ir embora em silêncio quando não é valorizado, seu frame já está instalado. A verdadeira autoridade é silenciosa. Ela se mostra em como você entra em uma sala, em como você ocupa espaço sem pedir licença, em como você ouve mais do que fala, em como você decide quando uma conversa acaba. Faça um teste prático na próxima vez. Conte quantas vezes você reage. Quantas vezes você ri só porque ela riu. Quantas vezes você concorda só para não criar atrito. Pare. Mude o foco. Faça observações que não buscam aprovação. Mantenha pausas longas e sinta-se confortável nelas. Observe a energia mudar. Você verá que ela começará a ajustar o ritmo dela ao seu, sem nem perceber. E aqui está uma tática final para este bloco, pouco conhecida, mas letal. O frame por omissão. O que você não diz, também fala. Ela pergunta, por que você não tem namorada? Você sorri e diz, digamos apenas que sou mais seletivo que a maioria. Essa resposta desarma. Ela sugere que o problema não é você não conseguir alguém, mas sim que as outras não conseguiram você. Isso eleva seu status sem que você pareça arrogante. Seu frame não é explicado, é sentido. Se você precisa dizer que é alfa, sigma ou qualquer rótulo desses, você não é. Se você precisa justificar sua confiança, você já a perdeu. Mas se você pode ficar diante de uma mulher ou de qualquer desafio na vida sem a necessidade de provar nada, você já venceu. Isso, irmão, é a essência maquiavélica aplicada ao campo de batalha moderno. A atração não é lógica, ela é biológica. Ela não responde ao que você acha que deveria funcionar. Ela responde ao que desperta o subconsciente mais primitivo. Maquiavel, embora político, entendia o lado animal da natureza humana. Ele sabia que as pessoas não são movidas pela razão, mas pela emoção, pelo medo, pelo desejo, pela ambição. Existe uma ilusão que destrói milhares de homens. A crença de que podem convencer uma mulher com lógica. Olha, eu sou um bom partido, eu tenho um emprego, eu sou fiel. Isso é o currículo de um funcionário, não a aura de um amante ou de um líder. O subconsciente feminino não busca lógica. Ele busca poder, direção, liderança, controle emocional e raridade genética. Ela procura sinais invisíveis. Pistas que dizem se ela pode confiar em você, não com a mente racional, mas com o instinto de preservação. A atração nunca é uma escolha. Ninguém acorda e diz, hoje vou me sentir atraído por aquele cara chato que concorda com tudo. A atração é algo que ela não consegue evitar sentir. Se você tenta forçar, você destrói. Se você incorpora, você desperta. É aqui que a psicologia maquiavélica começa a se desdobrar. Ele entendia que o verdadeiro controle não é sobre a outra pessoa, é sobre a percepção que a outra pessoa tem de você. Se você consegue instalar uma imagem de compostura inabalável, o instinto dela começará a ver você como um ponto de referência. Uma âncora no meio do caos emocional que é o mundo moderno. Mas cuidado, essa imagem não se constrói com arrogância. Arrogância é apenas insegurança gritando alto. A verdadeira confiança é silenciosa. Você já notou como alguns homens carregam um peso em sua presença que não tem nada a ver com o tamanho físico? Isso é calma interior. O tipo que nunca busca aprovação. Aquela postura relaxada que diz, eu não persigo, eu dito o ritmo. Quando você está com uma mulher, cada fibra do seu ser está transmitindo sinais. O tom da sua voz é grave, calmo, pausado, ou é agudo, rápido, ansioso?
A sua respiração é diafragmática e profunda? Ou é curta e alta no peito, a maneira como você ocupa o espaço? Tudo isso diz a ela se você é um homem que pode liderar, proteger e desafiar. Maquiavel dizia: a percepção de poder é tão importante quanto o poder em si. Então, mesmo que você ainda esteja se construindo, mesmo que ainda não tenha atingido todos os seus objetivos financeiros ou físicos, você pode ser percebido como poderoso se aprender a controlar o que projeta. Não fingindo, mas incorporando a atitude de quem está no caminho. Não diga que é ambicioso, mostre isso em como você fala dos seus planos sem precisar que ela bata palmas. Não diga que é maduro emocionalmente, mostre isso ficando calmo no meio da tempestade emocional dela. Isso é o que o radar biológico detecta. Não suas roupas de marca, não sua altura, não seu saldo bancário imediato, mas se você consegue manter seu terreno quando ela testa seus limites. E como ela testa esses limites? Através do sarcasmo, do silêncio, das contradições e das mudanças repentinas de humor. Entenda isso de uma vez por todas e liberte-se da raiva. Ela não faz isso porque é má. Ela faz isso porque o subconsciente dela precisa saber: posso confiar nesse homem quando a tempestade vier? Se ele desmorona porque eu demorei para responder uma mensagem, o que ele fará quando perdermos o emprego? Ou quando tivermos uma crise real? A atração real nunca nasce no conforto. Ela é revelada na tensão. Ela quer sentir que você pode liderar mesmo quando ela perde o controle. Ela não quer que você a controle tiranicamente. Ela quer que você a contenha. Que você seja a borda firme do rio que permite que a água flua sem transbordar e destruir tudo. E você só pode fazer isso quando o seu centro não depende dela. O erro fatal é reagir a cada emoção feminina como se fosse pessoal. Não é. Ela está jogando xadrez emocional. Você decide se vai ser um peão que é movido pelo tabuleiro ou se vai ser o jogador. Quando ela diz: todos os homens são iguais, não se justifique. Não explique que você é diferente. Apenas olhe para ela calmamente e diga: então você vai se surpreender quando me conhecer de verdade. Sem defesa, sem persuasão. Apenas a afirmação tranquila da diferença, sem a necessidade de que ela entenda imediatamente. E aqui entra um segredo maquiavélico mais profundo. Não tente ser o melhor, tente ser o mais difícil de substituir. A exclusividade psicológica é muito mais poderosa do que a perfeição superficial. Você pode ser imperfeito, você pode ter falhas. Mas se você oferece uma experiência emocional única, se ela sente com você algo que não pode ser replicado com o cara bonzinho ou com o bad boy genérico, você já venceu. Essa singularidade não é construída com palavras, é artesanalmente forjada através de paradoxos emocionais. Ser firme, mas empático, misterioso, mas acessível em momentos-chave, quente, mas indomável. É esse contraste que deixa a sua marca. Maquiavel entendia isso bem. Um grande líder nunca é totalmente previsível. Ele é confiável na essência, mas imprevisível na forma. E o que o cérebro feminino busca acima de tudo, em um nível primitivo, é estabilidade sob pressão. Porque em termos evolutivos, estabilidade equivale à proteção, à liderança, à sobrevivência da prole. A previsibilidade total é entediante, mas a estabilidade de caráter é viciante. Aqui entramos na quarta arma do seu arsenal: o contraste emocional. A maioria dos homens é monocromática. Eles são sempre sérios, ou sempre palhaços, ou sempre melancólicos. O homem maquiavélico, o estoico estratégico, opera em espectros. Fale em um tom relaxado, quase desinteressado, mas solte frases afiadas que cortem o ar como uma navalha. Demonstre ternura em pequenas coisas, como ao acariciar um animal ou ajudar uma senhora, e logo em seguida retorne à sua postura firme e impenetrável. Esse balanço, esse pêndulo entre o calor e o frio,
cria uma experiência que o cérebro dela não consegue categorizar. E o que não pode ser categorizado é lembrado. O cérebro humano é uma máquina de fazer previsões. Quando ele falha em prever o seu próximo movimento emocional, ele libera dopamina. Ele fica alerta. Ele foca em você. Por exemplo, vocês estão conversando sobre música. Ela diz que adora aquele artista pop genérico que toca em todas as rádios. O homem comum, buscando aprovação, diria: "Ah, legal, também curto, é bem animado." Você, usando o contraste, a olha nos olhos, talvez com um leve sorriso de canto, e diz: "Interessante. Eu não te imaginava como alguém que se contenta com o previsível." E então, antes que ela possa se defender, você sorri abertamente e muda de assunto. Isso não é arrogância, se feito com o tom certo. É uma interrupção controlada, uma mini crise na autoimagem dela. Por um segundo ela se pergunta: será que eu sou previsível? O que ele vê que eu não vejo? E quem quer que consiga criar uma mini crise existencial sem ser ofensivo, instala uma dominância emocional imediata. Maquiavel usava isso com os nobres da corte, entregando verdades desconfortáveis disfarçadas de cumprimentos ambíguos. O resultado? Eles pensavam nele por dias, tentando decifrar se tinham sido elogiados ou insultados. Você fará o mesmo, mas não na política florentina, e sim na arena da emoção, com uma mulher cuja mente anseia pelo que a lógica não consegue explicar. Quinta arma: atenção seletiva. Preste muita atenção aqui, pois este é o erro número 1 dos homens modernos. A validação total é entediante. Se você ri de tudo, concorda com tudo e elogia tudo, sua validação vale zero. É inflação monetária aplicada ao afeto. Por outro lado, a indiferença completa é repelente e imatura. O ponto letal, o caminho do meio aristotélico, reside entre os dois. Valide apenas o que você realmente admira. Ignore ou mostre desinteresse ativo pelo que é projetado apenas para chamar sua atenção de forma barata. Se ela diz algo realmente impressionante, algo que denota inteligência, virtude ou caráter, olhe para ela e diga: nada mal. E fique em silêncio. Não amplifique. Não solte fogos de artifício. Simplesmente calibre. Você está treinando-a, como se treina a própria mente na meditação estoica, a focar no que é essencial. Ela não está apenas buscando ser ouvida, ela está procurando ser compreendida por alguém que não pode ser comprado com reações exageradas. Quando sua validação é escassa, ela se torna valiosa. Quando você finalmente diz: "Isso foi inteligente", ela sente um orgulho genuíno, porque sabe que você não diz isso para qualquer uma. Sexta arma: a diversão elegante. As mulheres adoram fazer perguntas que sutilmente implicam controle ou qualificação. O que você faz exatamente? Quanto você ganha? Onde você mora? O homem lógico responde com dados. Ele entrega o currículo. Ele mata o mistério. Você, estrategista, responde com uma história ou uma direção, nunca com um dado frio. Se ela pergunta: o que você faz da vida? E você é um contador, não diga: sou contador. Diga: depende do dia. Às vezes eu salvo impérios da ruína financeira. Outras vezes eu só tento sobreviver a planilhas infinitas. E mude de assunto. Isso não é evasão, é evocação. Você não está se escondendo. Você está transformando a lógica monótona da realidade em um mito pessoal. E o mito, meu irmão, é o fertilizante do desejo. A realidade é crua e dura. A fantasia é onde a sedução acontece. Sétima arma: o olhar estratégico. Os olhos são, literalmente, a única parte do cérebro que está exposta ao mundo exterior. Eles comunicam intenção antes de qualquer palavra. Não olhe como um interrogador policial, franzindo a testa. Não olhe como um homem sedento que nunca viu uma mulher. Olhe como um leitor que já sabe o final do livro, mas está apreciando a leitura. A técnica é simples, mas devastadora. Segure o contato visual por um segundo extra depois que ela terminar de falar.
A maioria das pessoas desvia o olhar assim que a frase acaba, para aliviar a tensão social. Você não. Você segura. Aquele segundo de silêncio visual, calmo, observador, inabalável, diz sem palavras: eu estou aqui, eu não tenho medo de você, e eu vejo mais do que você está mostrando. Isso dispara uma descarga de adrenalina e oxitocina nela. É primitivo. É o olhar do predador que não precisa atacar porque sabe que já domina o território. Quando você combina essas armas, o contraste, a seletividade, a diversão elegante e o olhar, você cria conversas que não podem ser esquecidas. Não porque você falou palavras mágicas de um script, mas porque você acionou emoções que ninguém mais conseguiu. Você deixa de ser um contato no celular dela e se torna uma experiência. E experiências não são deletadas. Mas a conversa é um organismo vivo e haverá momentos de atrito. Chegará o momento em que a tensão mudará. Ela lançará um teste, uma frase que soa inofensiva, mas que secretamente mede a sua estrutura. Pode ser uma provocação, um desafio disfarçado, um silêncio prolongado ou um "vamos ver se isso atinge ele". E a maioria dos homens falha miseravelmente aqui. Eles reagem, eles justificam, eles defendem, eles perdem o frame sem nem perceber. É aqui que começa a arte dos contra-ataques invisíveis. Estas não são técnicas para derrotá-la em um debate, mas para redirecionar a energia do ataque dela, mantendo o seu centro intacto. Não é confronto, é alquimia verbal, é aikido psicológico. Você usa a força dela contra ela mesma. Maquiavel sabia bem dessa verdade. O príncipe sábio evita a guerra aberta, mas deve estar sempre preparado para a batalha silenciosa. Para você, essa batalha é psicológica. É o instante em que ela testa se você é um homem ou apenas um menino, usando a confiança como uma fantasia de carnaval. Exemplo típico de teste. Ela diz com um sorriso cínico: você sempre fala com essa confiança toda. O homem inseguro diria: eu tento, né? Ou sou assim mesmo. O homem estoico estratégico usa o contra-ataque. Ele responde: não, nem sempre. Às vezes, eu sou ainda pior. E sorri. Perceba o que aconteceu aqui. Contra-ataque invisível ativado. Nenhuma defesa, nenhuma justificativa. Você transformou o golpe em uma brincadeira. Você concordou com a premissa dela. Sim, sou confiante. E a amplificou ao absurdo. Às vezes, sou pior. Isso demonstra que a opinião dela não te afeta. Na verdade, ela te diverte. Outro exemplo. Ela diz: você acha que todas as mulheres são iguais? A resposta errada, a resposta do cara bonzinho, seria: não, de jeito nenhum. Eu respeito muito as mulheres, cada uma é única. Isso é chato, é previsível, é suplicante. A resposta correta, a resposta que gera tensão sexual e respeito é: não, mas algumas são tão sincronizadas que parece que formaram um sindicato. Sutil, brincalhão, inesperado. Você não brigou, você redirecionou. O objetivo não é a agressão, entenda isso. O homem superior não precisa ser agressivo. O objetivo é mostrar que você é inabalável. A verdadeira masculinidade, em sua forma estratégica, não é imposta pela força bruta. Ela é provada pela incapacidade de ser desestabilizada. Ela não quer um guerreiro que ataca a tudo e a todos como um animal raivoso. Ela quer um guerreiro que nunca derruba a sua espada, mesmo em tempos de paz, mas que tem o controle para não usá-la desnecessariamente. E agora, outra tática: a não resposta calculada. Nem tudo o que ela diz merece uma resposta verbal. Às vezes, o maior poder reside em uma pausa, um meio sorriso, um olhar sustentado e uma mudança sutil de tópico. Essa omissão consciente sussurra: eu poderia responder a isso, mas não vou te dar esse prazer agora. Maquiavel dominava isso com embaixadores estrangeiros. Ele os deixava sem fechamento, inseguros se tinham ganhado ou perdido a negociação. Isso é poder.
Não aquele que grita a última palavra, mas aquele que deixa os outros se perguntando quem estava realmente no controle. Se ela faz uma pergunta impertinente ou tenta te chocar, o silêncio seguido de um olhar divertido é a resposta mais barulhenta que você pode dar. Outro contra-ataque sutil, a pergunta espelho. Ela lança: você deve usar esse papo com todas as mulheres. Em vez de negar, você devolve. Por que isso importa tanto para você? Agora a dinâmica mudou. Ela é quem está se explicando. Ela é quem tem que justificar a curiosidade ou o ciúme dela. Você redirecionou a pressão. E se você disser isso com um tom neutro, ambíguo, calmo, você desarma qualquer defesa. Agora ela começa a questionar a própria intenção. O que você está fazendo aqui é simples, mas profundo. Você inverte a tensão. Você não foge, não rejeita e não ataca. Você absorve e redireciona. Para dominar essa arte, você deve treinar uma habilidade estoica fundamental: a neutralidade emocional diante do inesperado. Epicteto nos ensina: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Se você não interpretar o teste dela como um ataque, mas como um jogo, você vence. Maquiavel dizia: o príncipe deve ser como a raposa, astuto, adaptável, silencioso. A raposa não ruge como o leão o tempo todo. Ela observa, calcula e quando age já venceu antes de se mover. Você faz o mesmo. Quando ela entra no modo teste, você não tensiona os ombros. Você não confronta. Você desarma suavemente com elegância estratégica. Outra arma formidável: a inversão de papéis. Ela diz: vamos ver. Me prove que você não é igual aos outros. O homem comum começaria a listar suas qualidades. Erro fatal. Você responde: e você? Já provou que vale o risco de eu te mostrar quem eu sou? Bum! O frame mudou instantaneamente. Você não está mais sendo avaliado. Você é o avaliador. Essa sutil reviravolta muda a arquitetura emocional da conversa. Ela não está mais em um pedestal acima de você. Ela está dentro do seu mundo, jogando pelas suas regras. E, paradoxalmente, é isso que ela quer. Ela quer um homem que tenha padrões, não um mendigo emocional que aceita qualquer coisa. E talvez a mais poderosa de todas: o desapego como tática final. Se você sente que a conversa não vai a lugar nenhum, se ela entra em um modo de validação excessiva ou jogos de poder desrespeitosos, você se retira. Não com raiva, não batendo a porta, não bloqueando no WhatsApp como uma criança ferida. Você se retira com certeza calma. Você sorri e diz: acho que não estamos na mesma sintonia hoje. A gente se fala e vai embora. Essa retirada estratégica não é derrota, é a suprema dominância. Porque você deixa claro: sua presença não é garantida, seu tempo é ouro, e você, e somente você, decide onde investir esse ativo finito. Sêneca dizia que a única coisa que realmente nos pertence é o tempo, e é a única coisa que, uma vez gasta, não se pode recuperar. Quando você protege seu tempo com essa ferocidade calma, você comunica alto valor. Isso, irmão, é a essência maquiavélica do contra-ataque invisível. Vencer sem lutar, liderar sem impor, desarmar sem confronto. Você já conhece as armas, o frame, o radar biológico, a psicologia, os contra-ataques. Mas agora chegamos ao nível mais alto, o pináculo da estratégia social. Porque existe algo muito mais perigoso do que a atração, mais potente do que o desejo carnal. Chama-se obsessão. E a obsessão não é causada pela beleza. Se fosse, modelos nunca seriam traídas. A obsessão é causada pela percepção inacabada. Maquiavel entendia que os humanos não são movidos pelo que possuem, mas pelo que quase alcançam, pelo que desejam, mas não conseguem dominar completamente, pelo que sentem, mas não conseguem explicar. Aplicado à conversa, uma mulher não fica obcecada pelo que ela entende sobre você. Ela fica obcecada pelo que ela não consegue decifrar, pelo que você começa,
mas nunca termina. Pelo que você sugere, mas nunca revela totalmente. Este é o código final. Torne-se uma história inacabada na mente dela. Como você faz isso? Primeiro, use a técnica do cliffhanger emocional. Compartilhe uma anedota carregada de emoção, mas pare antes do final. Uma vez eu quase perdi tudo por causa de uma decisão que parecia inteligente na hora. Mas, enfim, isso é papo para outro dia. Silêncio. Mude o assunto. Ela ficará com atenção, porque há um fio solto. E a mente humana odeia pontas soltas. Chama-se efeito Zeigarnik. Nos lembramos muito mais de tarefas interrompidas do que de tarefas concluídas. Enquanto você dorme, a mente dela estará tentando completar a história. Você alugou um triplex na cabeça dela sem pagar um centavo. Segundo, design de contrastes internos. Seja gentil, mas em momentos-chave, mostre seu lado indomável. Seja engraçado, mas depois faça uma pausa com uma linha séria e filosófica que a faça repensar tudo. Você é intenso, mas eu gosto disso. Ambiguidade, contradição, complexidade emocional. Ela não consegue te colocar em uma caixinha rotulada e isso neurologicamente aprende. O ser humano é fascinado pelo paradoxo. Terceiro, use a escassez emocional real. Você não está sempre disponível. Você não revela todo o seu mundo imediatamente. Sua atenção se desdobra gradualmente. Sua história é liberada em fragmentos. Você é o livro que não pode ser lido em uma noite. Pause durante conversas. Deixe mensagens não resolvidas por algumas horas, não por jogo, mas porque você tem uma vida para cuidar. Mude seu tom justamente quando ela se sente segura demais. A obsessão nasce do desequilíbrio emocional e você a controla quando quebra o padrão logo antes do clímax. Quarto, o princípio do investimento emocional. Faça-a investir, faça-a compartilhar, faça-a se abrir. Quanto mais ela investe emocionalmente, mais a mente dela justificará esse vínculo. É o viés do custo irrecuperável. O cérebro odeia perder o que já começou a construir. Homens fracos investem tudo e esperam retorno. Homens fortes criam o espaço para que ela invista e então recompensam esse investimento com a sua presença. Mas há uma regra a mais. A mais invisível, a que nenhum manual de sedução ensina. Desapegue-se da necessidade de ser compreendido. Homens que anseiam ser compreendidos falam demais. Eles explicam demais. Eles querem que ela saiba a história deles, a dor deles, o caminho difícil que percorreram. Eles querem uma mãe, não uma mulher. Mas os homens que criam obsessão deixam ela imaginar. Eles dão peças e deixam a mente dela construir o resto. E nessa construção, ela projeta. E o que é projetado afunda mais fundo do que o que é explicado. Quando ela projeta a imagem de força em você, ela se apaixona pela fantasia que ela mesma criou, ancorada na sua postura estoica. Quando você domina esses princípios, você deixa de ser apenas um homem com quem ela conversa e se torna uma narrativa que a mente dela continua processando mesmo no silêncio. Você não é mais uma conversa. Você é uma intriga, uma emoção sem nome, um eco que ela não consegue silenciar. Isso, irmão, é o poder real. Não é sobre ela pensar em você quando você está lá. É sobre ela não conseguir parar de pensar em você quando você não está. Se você chegou até aqui, você não é como o resto. Você é um dos poucos que não quer apenas entender o jogo, mas dominá-lo. Você aprendeu a estrutura, as armas, os silêncios, os códigos, os contrastes, as retiradas estratégicas. Você explorou o poder silencioso de Maquiavel, traduzido para o campo moderno dos relacionamentos, filtrado pela rocha inabalável do estoicismo. Mas lembre-se, e ouça bem, conhecimento sem ação é decomposição. É apenas obesidade mental.
Muitos homens assistem a vídeos como este, sentem-se poderosos por alguns minutos e esquecem. Eles retornam aos velhos hábitos de explicar, reagir, implorar, tornando-se súditos novamente quando poderiam ser estrategistas. Eles voltam a ser escravos de suas paixões e da aprovação alheia. Você deve decidir se essa será a sua história ou se hoje marca uma ruptura com a versão mais fraca de si mesmo, porque você não está aqui meramente para atrair mulheres. Isso é pequeno, isso é consequência. Você está aqui para se tornar um homem que não precisa perseguir nada, porque sua simples presença altera a temperatura da sala. Isso não é manipulação. É liderança emocional nascida da autenticidade. Poder que não grita, poder que não se exibe, poder que não compete porque já é completo em si mesmo. Maquiavel escreveu: aquele que domina suas paixões domina os outros sem levantar um dedo. E Marco Aurélio completaria: o homem que não se deixa levar pelos movimentos da carne, mas mantém a mente soberana, é invencível. Agora, irmão, você segura um arsenal que, se usado conscientemente, pode transformar não apenas como as mulheres te veem, mas como você se vê no espelho. Agora você sabe a verdade. Conversas não são sobre palavras. Elas são sobre estrutura, sobre percepção, sobre quem lidera o frame e quem vive dentro dele. Então, aqui está o chamado. Aplique isso hoje. Não espere se sentir pronto. Não espere ser perfeito, porque o verdadeiro estrategista nunca espera pelas condições ideais. Ele cria vantagem no meio do caos. Pare agora mesmo e escolha o que você vai aplicar hoje. Você vai redirecionar um teste? Você vai instalar seu frame sem esforço? Você vai se tornar um mistério em vez de uma explicação? Comente abaixo qual princípio te atingiu com mais força. Escreva a palavra estrategista se você se compromete a matar o menino carente que vivia dentro de você. E se isso mexeu com algo profundo na sua alma, inscreva-se no canal Estoico Cru. Junte-se aos fortes, porque o que está por vir vai muito além de namoro ou conversas. É uma reconstrução da mente masculina a partir da raiz. E antes de encerrarmos, lembre-se disto: o poder real não é gritado, ele é respirado, sentido e lembrado. E você, se aplicar isto, será lembrado não como aquele que tentou, mas como aquele que dominou.